Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões da prova da primeira fase da terceira edição da Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova de 30 questões começou com um texto sobre os Jogos Pan-Americanos no ano de 2007. Ela fala aqui no final, interessante, o desenvolvimento dos jogos foi acompanhado de perto pelo desenvolvimento da medicina desportiva, que vem permitindo a superação das barreiras fisiológicas e a conquista de bons resultados. Barreiras fisiológicas. A questão fala um pouco sobre o drama, das lesões no futebol, a grande frequência, de lesões em atletas que praticam futebol. Ela fala aqui sobre lesões num tecido específico, que seria o ligamento cruzado do joelho. Ela fala que a primeira vítima foi Obina, do Flamengo, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E no final ela diz o seguinte: marque a alternativa que indica o tecido lesionado nas lesões de Obina e alemão, enfim. Ligamento cruzado do joelho, tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. O estudo da histologia fica bem mais divertido e agradável quando a pessoa usa, em conjunto com o livro-texto, que vai te dar ali um embasamento teórico, a utilização de atlas de histologia, como esse exemplo aqui que eu estou mostrando, esse atlas de histologia em cores da PUC-RS. Ele fica mudando o fundo, por isso que muda a cor de vez em quando. Eu vou colocar um link para esse site na descrição do vídeo. Através dele você consegue navegar pelos tecidos do corpo humano, como por exemplo o tecido conjuntivo, que foi o assunto lá da questão, né? Então a gente clica no tecido conjuntivo, ele manda a gente para uma página especificamente sobre esse tecido com algumas informações, mais técnicas, algumas informações sobre o tecido. Aqui a gente pode, por exemplo, olhar as células que compõem, esse tecido, fibroblastos, fibrócitos, algumas células do sistema imune, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, que são linfócitos B ativados, células adiposas, que armazenam gordura. É, Abaixo nós vemos também fibras que compõem esse tecido, fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares e eventualmente a classificação, tecido conjuntivo frouxo e denso não modelado. E o que foi citado lá na questão, tecido conjuntivo denso modelado. Vamos dar uma olhada, a gente pode clicar nele e vamos dar uma olhada na lâmina mais de perto. E quando a gente clica, a gente é direcionado para essa página, onde a gente pode observar a lâmina. Isso aqui é uma lâmina, um corte histológico com o tecido. E a gente pode enfatizar algumas estruturas, como por exemplo, enfatizar as fibras colágenas que compõem o tecido, os fibroblastos, que são eventualmente as células, que tem ali a parte onde está ali o núcleo da célula. Então a gente pode assim, ter esse estudo mais dinâmico, observar uma lâmina histológica de verdade, enfatizando estruturas estratégicas para o estudo, para ficar mais claro, menos abstrato. Então assim, eu recomendo o acesso a esse site, eu vou colocar um link para ele na descrição. Questão número 2. A eritropoetina, usada essencialmente por atletas que praticam esportes ali, de grande esforço físico, que demandam muita atividade muscular. Enfim, ela é utilizada como uma forma assim, de doping, inclusive, por alguns atletas, o que é ilegal, porque ela aumenta o desempenho atlético, aumenta o desempenho físico dos atletas. Podemos afirmar que a eritropoetina promove no organismo do atleta de forma direta o maior transporte de oxigênio, no sentido de que ela aumenta a produção, ela regula, e aumenta a produção de eritrócitos, que são as hemácias, as células sanguíneas responsáveis por transportar o oxigênio através da hemoglobina. A eritropoetina é produzida nos rins e alguns outros órgãos, mas primariamente nos rins, e tem essa função então de regular a maior produção de eritrócitos, de hemácias, aumentando, portanto, o transporte de oxigênio, o que aumenta a eficiência da prática esportiva, porque permite a maior oxigenação dos tecidos e, portanto, maior produção energética pelo metabolismo aeróbico. Questão 3. Um dos compostos mais dosados no sangue do atleta durante seu treinamento é a quantidade de ácido lático. Isso se deve ao seguinte fato: o ácido lático ele pode aumentar ali a ocorrência de câimbras, Portanto, o acúmulo de ácido lático causa câimbras e prejudica o rendimento do atleta. Esse ácido lático é produzido no metabolismo anaeróbico, então com muito esforço físico repetitivo, a musculatura começa a ficar com baixa oxigenação, e enquanto esse oxigênio não é reposto, o músculo entra no metabolismo anaeróbico, que é a fermentação. Essa fermentação lática produz o ácido lático, e o acúmulo desse ácido lático pode provocar ali câimbras, que é o terror de muitos atletas. Para as próximas questões, temos aqui um textinho sobre mudanças climáticas. Uma parte importante dele: não é mais possível ignorar as evidências de que a atividade humana, a atividade antrópica, está impulsionando o aquecimento do planeta. Bom, dito isso, questão número 4. O efeito estufa é um problema global, alterando o último nível de organização estudado pela biologia, denominado a biosfera. A organização dos seres vivos no estudo da ecologia se dá geralmente da seguinte forma: partindo aqui do nível do organismo, onde a gente estuda ali alguns processos fundamentais, como, enfim, reprodução, sobrevivência do indivíduo, colocando aqui o organismo como unidade da seleção natural, a seleção natural atuando no nível do indivíduo, do organismo,
mudanças que acontecem no indivíduo, né, e ele é selecionado a partir dessas mudanças, podendo eventualmente levar a mudanças populacionais, né? Então, um outro nível, populações, onde a gente estuda dinâmicas populacionais, a população como unidade da evolução, como Darwin nos ensinou, né? Eventualmente, acima das populações, estudamos o nível da comunidade, onde a gente estuda interações entre populações, né? A comunidade como a unidade da biodiversidade, super importante isso. Eventualmente, então, um nível acima, ecossistema, já bem mais complexo, né? Os estudos do nível do ecossistema são super complexos, envolvem modelos estatísticos super complicados. Estuda-se ali fluxo de energia, ciclo de nutrientes, aquelas coisas, né, bem complexas mesmo. E por fim, no último nível, temos a biosfera, que é onde você engloba ali, né, onde você reúne todos os componentes bióticos de um determinado compartimento, como é o caso aqui, o planeta Terra. Percebam que, conforme você sobe o nível de organização, aumenta também a complexidade do que você está estudando, né? A pergunta que está sendo feita fica mais complexa. Aquela imagem que eu mostrei foi tirada desse livro aqui, um livraço, A Economia da Natureza, de Ricklefs e companheiros. Questão 5. Marque a alternativa abaixo que não contenha atividade importante no combate ou prevenção ao agravamento do efeito estufa. Aumento do plantio de árvores ajuda, né? Utilizar fontes de energia renovável também ajuda. Estocagem de gás carbônico em poços de petróleo, que é uma tecnologia que eu mesmo não conhecia, vinha conhecer por intermédio dessa questão, né? E fui ler um pouco mais sobre, super importante também, super interessante nesse sentido. Restabelecer a camada de ozônio sobre os polos. Não é uma coisa que necessariamente vai estar ali atuando no combate, né, ou na prevenção do efeito estufa, uma vez que o ozônio, ele tem uma participação ali, né, a camada de ozônio, ela tem uma participação ali no bloqueio dos raios ultravioleta que chegam à superfície terrestre. E para a vida terrestre, né, para os seres vivos que habitam o ambiente terrestre, ter essa camada de ozônio protegendo a gente desse aporte, né, dessa chegada violenta de raios ultravioleta, tem sido fundamental para a nossa sobrevivência e para permitindo, né, que a gente se estabeleça e sobreviva na superfície do planeta. Mas ela não tem realmente nenhuma relação com os gases de efeito estufa. É aumentar a fabricação de móveis de madeira a partir de reflorestamento, meio que na mesma pegada ali da, né? Questão das árvores e das florestas. Questão 6. O aquecimento global é um dos fatores que ameaça a vasta biodiversidade brasileira, especialmente na Amazônia. Ela vai falar aqui um pouco sobre os processos lá, né? São fatores importantes para o aumento da evapotranspiração amazônica. Essa questão aqui, por incrível que pareça, ela não parece, mas eu achei ela difícil, ou pelo menos assim, um intermediário bem mais pro difícil, assim. Porque ela coloca aqui quatro processos, né? Fatores. El Niño, que é um processo assim global, né? Uma mudança na temperatura, na pluviosidade, né? Na chuva, num nível global. Um fenômeno, né? 2. Abertura de clareiras. 3. Extração seletiva de madeira. 4. Efeito de borda. Eu corri atrás muito assim de referências bibliográficas para embasar cada uma dessas afirmações aqui, porque o gabarito falou que era a letra E. Todos eles estariam corretamente, né, relacionados com o aumento da evapotranspiração amazônica. Eu corri atrás de algumas referências, vou colocar na descrição tudo que eu consegui achar assim que minimamente, né, desse algum indício de que houvesse realmente essa relação. Eu acho que o El Niño, ele é o mais óbvio assim de que realmente, né, por ele mudar todas as questões assim climáticas, né, numa grande região, especialmente aqui nessa região da América do Sul, né, por conta ali da relação com o Pacífico e tudo mais, ele certamente teria, né, a gente poderia imaginar que sim, ele tem alguma função ali, alguma participação em mudanças, em variações, né, na questão da evapotranspiração. Abertura de clareiras, extração seletiva de madeira e efeito de borda são fatores que eu já ficaria assim mais reticente, eu não conseguiria de pronto assim explicar como efetivamente eles fariam isso. Eu fui amontoando assim algumas informações, eu cheguei à conclusão de que todos eles de alguma forma por alterar o microclima, né, de alguma forma, em algum nível, de áreas florestais, eles de alguma forma, eles aumentariam, né, intensificariam essa questão da evapotranspiração por aumento da temperatura média do local. Então, quando você tira árvores, né, quando você desmata uma região, você tem ali um aumento da temperatura por conta do aumento da insolação, e isso poderia ali indicar, levar, né, a um aumento da evapotranspiração. Essa explicação que eu tô dando é uma explicação assim, foi o que eu consegui agregar, né? Foi o que eu consegui construir. Talvez não esteja certo, mas como eu disse, eu achei isso aqui meio complicado. Vou colocar as citações que eu achei na descrição, quem quiser dar uma lida, e fazer a sua própria leitura crítica, né? Pra tentar entender como é que isso aqui acontece. Para as questões 7 e 8, tem aqui um textinho falando sobre a anatomia interna de vertebrados, em sua maioria, né? Ela fala sobre um termo aqui, os citos totalis, ou melhor, os citos solitos, que é uma assimetria que acontece na disposição dos órgãos no interior, né, do corpo dos vertebrados, como está sendo discutido aqui. Por exemplo, os pulmões, né, eles têm ali uma assimetria. O pulmão direito ele tem uma conformação, ele tem uma forma, né, e o de esquerdo tem outra. O pulmão direito é um pouco maior
e apresenta 3 lobos, enquanto que o esquerdo tem apenas 2. Essa assimetria eles chamam de citos solitos. Em alguns indivíduos, isso pode ser invertido, né? E quando isso acontece, eles chamam de citos inversos totalis. Bom, dito isso, eles falam que essa característica dos citos inversos totalis ela pode vir acompanhada também de alguns problemas ali relacionados com movimentos de cílios, que eles colocaram aqui a síndrome dos cílios imóveis. Portanto, haveria uma relação ali, né, entre essas duas características. E ele menciona aqui no final ainda que os portadores dessa síndrome dos cílios imóveis teriam problemas ali, né, no trato respiratório por conta do acúmulo do muco, né, uma vez que os cílios no epitélio respiratório, eles têm uma função de limpar, né, de levar esse muco que é produzido lá na região dos pulmões para fora das vias aéreas. Então eles teriam uma maior frequência, né, nas infecções respiratórias, sinusites, enfim, dentre outros problemas que poderiam também ser acarretados. Esses cílios perdem a motilidade porque a proteína motora dineína, lembram dela? Assistam lá o primeiro vídeo da primeira edição, que é essencial para o movimento regular, não está ativada. Essa mesma dineína também é responsável pelo movimento da cauda dos espermatozoides, e isso levaria também à infertilidade em homens que têm essa síndrome. Questão 7. Além dos problemas relatados no texto, indivíduos com citos inversos totalis não conseguem realizar de forma plena o transporte do ovócito pela tuba uterina. Aqui nós temos uma ilustração, né, do sistema reprodutor feminino, com uma ênfase aqui nas tubas uterinas, especificamente nessa aqui. Repara que aqui no final dela, ou no começo, dependendo de onde você está vindo, né, tem aqui umas estruturas, né, umas fímbrias, que se assemelham a cílios. Elas se movem, né, elas têm um movimento ativo e atuam ali no transporte do ovócito, que é produzido, né, eventualmente ali durante o período reprodutivo, né? Esse ovócito é produzido e ele tem que ser transportado até chegar ali na região do endométrio, né? Esse transporte ele é fundamental que tenha o movimento desses cílios aqui na ponta para capturar esse ovócito e transportar ele. Depois ele vai fazendo um movimento ali quase peristáltico, não é peristáltico, né? Ou não sei se eu posso chamar isso de peristáltico, mas esse movimento de cílios aqui nas fímbrias da tuba uterina são fundamentais. Então a pessoa que tem a síndrome dos cílios imóveis, né? Esse movimento aqui poderia estar comprometido, levando também mulheres a terem ali alguma infertilidade. Questão 8. Indivíduos com essa síndrome estão mais sujeitos a infecções por... Eles mencionaram ali infecções no trato respiratório, né? Portanto, o Streptococcus pneumoniae seria uma infecção oportunista que poderia se aproveitar desse quadro para se estabelecer. A questão 9 fala aqui sobre estatinas, são substâncias afins, né, denominadas lipoproteínas. Elas têm uma relação ali, claro, com o colesterol, né, ou as lipoproteínas de baixa densidade. Bom, elas têm também uma relação ali com uma enzima que regula a síntese de colesterol, que é a HMG coenzima A, redutase. Bom, e eles fizeram um estudo, né, para ver, né, as interações entre essas lipoproteínas e essa enzima. E no final das contas, fizeram ali todo um preparado, né, para ver como é que elas interagiam. E no final das contas, rendeu esse gráfico aqui. Tinham 3 versões daquelas proteínas, das estatinas, né? E eles viram o que aconteceu com a ação dessa enzima em contato, né, no mesmo meio que essas substâncias. O tipo de ação das estatinas sobre a enzima HMG com a enzima A redutase hepática pode ser um exemplo de, pelo gráfico aqui a gente percebe uma inibição competitiva. Letra A. Repara nesse gráfico aqui, ó. No eixo X temos a concentração do substrato e no eixo Y a taxa, né, a velocidade da reação. Repara aqui nessa curva roxa nós temos a atividade normal de uma enzima, então ela chega ali à velocidade máxima dela, né, normalmente aumenta a velocidade, né, a taxa de processamento aumenta conforme aumenta também a concentração do substrato. Na presença de um competidor de um inibidor competitivo, repara que a enzima ela tem uma perda ali de afinidade, ela demora mais a chegar à velocidade máxima dela, né? Porém, ela chega lá, né? Conforme você aumenta a concentração de substrato, ela eventualmente chega lá à atividade máxima dela. Na presença de um inibidor não competitivo, no entanto, como eles vão estar ligados a sítios ativos que não são os principais, mas eles vão determinar ali, mudanças, né, conformacionais na estrutura da enzima, eles quebram um pouco o potencial delas, né, de exercer a atividade delas de forma plena. Então, mesmo que você aumente muito o nível de substrato, não importa, porque elas vão estar. Eu gosto muito de um texto, eu vou até colocar link para ele na descrição, que fala que elas estão envenenadas, né? Elas estão, assim, incapazes de chegar à atividade máxima dela. Então, inibidores competitivos permitem que a enzima chegue a. A presença deles, né, não impede que elas cheguem à velocidade máxima à atividade máxima delas. E os inibidores competitivos, sim, impedem. Leiam mais sobre isso porque isso aqui é importante. E reparem que no nosso gráfico aqui, as 3 variedades, né, daquelas substâncias, daquelas estatinas, ainda assim permitiram que a enzima que estava sendo estudada aqui chegasse lá à velocidade máxima dela, à taxa máxima de produção.
Para as questões 10 a 12, temos aqui alguns gráficos, eu vou tentar ampliar eles. Nós temos aqui 4 alimentos, né? 4 componentes da dieta, né? Sebo bovino, manteiga, óleo de coco e óleo de milho. E o que está sendo colocado nesses gráficos aqui é a concentração de ácidos graxos saturados e insaturados em cada um desses componentes aqui. E a gente percebe que o óleo de coco, por exemplo, olha como ele tem, né, uma alta concentração de ácidos saturados, enquanto que o óleo de milho tem uma concentração maior de ácidos insaturados na composição dele. Questão número 10. Qual dos alimentos acima deve ser escolhido no caso de uma pessoa que está buscando, né, uma alimentação mais saudável? Aquele que tivesse maior concentração, na sua estrutura, né, maior presença de ácidos graxos insaturados, a gordura insaturada. Portanto, o óleo de milho, né, parece ser ali, dos que foram apresentados aqui, o mais adequado para uma alimentação mais saudável. Claro que tudo demais faz mal, portanto, peguem leve até mesmo nos ácidos graxos insaturados, mas, né. Questão 11. Os esteroides são lipídios derivados do colesterol. Eles atuam no organismo, né, como hormônios, enfim. Qual alimento abaixo poderia ser indicado para uma pessoa que apresenta baixa produção de hormônios esteroides por falta de colesterol na alimentação? Colesterol, algum alimento de origem animal, né? Portanto, o peixe aqui seria a única alternativa nesse sentido. 12. Qual hormônio listado abaixo não é derivado do colesterol? A resposta é a letra A, adrenalina. Vamos tentar entender por quê. Vamos dar uma olhada nesse esquema aqui, ó. Síntese e secreção de catecolaminas. Tem um textinho aqui falando, né, sobre essa via, mas o que eu quero enfatizar é essa parte aqui. Repara que lá no começo da via biosintética temos o aminoácido tirosina, que tem ali uma estimulação simpática, né? Uma enzima aqui, tirosina hidroxilase. Ela vai a tirosina vai ser transformada em DOPA, que tem um nome bem complicado, né? Mas essa DOPA eventualmente vai ser transformada por ação da DOPA descarboxilase em dopamina. A dopamina vai também ser processada ali, né? Vai sofrer por uma modificação, vai ser transformada em noradrenalina, que eventualmente se transforma então, é transformada, né, em adrenalina. Essa é a via de síntese da adrenalina, né? Que começa lá com o aminoácido tirosina, e não com o colesterol, como colocou ali no texto, na questão. Para as questões 13 a 14, temos aqui um textinho sobre deriva genética. A deriva genética é o nome dado à flutuação puramente randômica, aleatória, né, das frequências alélicas de uma população ao longo do tempo, devido a um efeito de amostragem. Enfim, devemos entender que o conjunto de genes de uma geração não é simplesmente uma cópia exata da geração precedente, mas sim uma amostra que está sujeita a erros estatísticos, tal qual uma loteria genética. Deriva genética, portanto. Questão 13. Marque a alternativa abaixo que não exemplifica uma forma de deriva genética. Nós temos duas forças, dois fenômenos principais quando a gente fala de deriva genética, que são o efeito fundador e o efeito gargalo, que marcam muito nessa questão aqui de que determinam essa flutuação em frequências de genes em determinadas populações. Nesse caso aqui, quando a letra C coloca aumento da variabilidade genética de uma população através da mutação, a mutação é uma outra força evolutiva, né? Ela sim tem uma participação ali no aumento da variabilidade, uma vez que a mutação ela carrega, né, o indivíduo, até eventualmente a população, com novas versões ali de alelos, né, que podem ter funções melhores ou piores, e a seleção natural se encarregaria de selecionar aquilo que funciona melhor ou pior num determinado momento. Mas a deriva, como o texto colocou, é uma questão assim, estatística, de amostragem, né? Não é uma coisa realmente que está atuando ali no nível biológico. Quando a gente pensa em efeito fundador, por exemplo, repara que a letra A, baixa diversidade mitocondrial nas Américas em comparação com a África. A gente pensa em migrações humanas, né? A ocupação de novos ambientes, como por exemplo a América. A gente pensa em efeito fundador. Letra B, diminuição da diversidade gênica de tartarugas em Galápagos, né? Após a erupção vulcânica. Erupção vulcânica é um desastre que está associado ali com a questão do gargalo populacional. Diminuição de uma população a níveis, né, de muitos poucos indivíduos, né? E com uma amostragem genética muito pequena. Letra D, maior frequência de um tipo sanguíneo em uma população insular que habita uma ilha. A gente pode também pensar aqui em efeito fundador. Letra E, extinção de espécies que apresentam populações muito pequenas. Também tem um efeito aqui de gargalo, né? Enfim, basicamente isso que é a deriva, um assunto super importante para pesquisar. 14. Marque a alternativa abaixo que contém uma afirmativa correta sobre a evolução. Analisando as alternativas aqui, a letra D, agentes mutagênicos, químicos, físicos ou biológicos podem aumentar a taxa de mutação. Sim, podem, né? Por isso que são agentes mutagênicos. Outras alternativas vão estar erradas, né? Por exemplo, o uso do carro fumacê cria resistência no mosquito, como se um agente do ambiente, né? Uma característica do ambiente, induzindo, levando a uma modificação. Não, isso aqui está incorreto. As modificações elas surgem ao acaso e são selecionadas, né, se benéficas. Letra B. Mutações mais drásticas possuem maior probabilidade de se acumularem. Mutações em geral são deletérias e tendem a ser, na verdade, eliminadas, né? Principalmente mutações mais drásticas. A gente pode imaginar que mutações silenciosas, essas sim têm mais probabilidade de se acumular nas populações.
A seleção natural é um mecanismo importante de geração de variabilidade? Não, a mutação gera variabilidade. A seleção, ao selecionar aquilo que funciona melhor e eliminar aquilo que funciona de maneira, né, menos adaptada, na verdade ela diminui a variabilidade. Letra E. O homem não sofre mais a ação de agentes evolutivos. A gente se distanciou muito da natureza, né, com a criação de antibióticos e vacinas e fármacos de uma maneira geral, né, procedimentos cirúrgicos, mas a gente ainda está a gente ainda está, né, ainda estamos em algum nível vulneráveis e submetidos às forças evolutivas, sem dúvida. Questão 15, temos aqui uma tirinha, um jacaré indo lá fazer bronzeamento artificial, porque ele tem preguiça de ficar no sol. Bom, a charge reflete uma característica metabólica importante dos répteis relacionadas à termorregulação. Tinha uma crase aqui, não colocaram. Marque a alternativa abaixo que apresente um animal que não possua essa mesma característica. A cobra é um réptil, portanto, né, é semelhante ao jacaré. Perereca é um anfíbio, também é ectotérmico. Sardinha, peixe, ectotérmico. Jabuti também é um réptil. A preguiça aqui, letra C, é o único mamífero endotérmico ou homeotérmico. Portanto, ele que era o diferentão. 16. Qual das seguintes estruturas da célula bacteriana apresenta maior variação na atividade enzimática? Isso aqui é uma questão complicadinha, né? É a membrana celular. A gente poderia resolver ela eliminando, né, estruturas, por exemplo, que você não pode generalizar, né, a presença delas nas bactérias. Por exemplo, flagelo, nem toda bactéria tem flagelo. Cápsula, nem toda bactéria tem cápsula. Vacúolo, mesma coisa, nem toda bactéria tem. E parede celular, tem ali uma mudança, né, na constituição. Também é uma coisa que tem uma variação entre bactérias e bactérias. Portanto, a membrana celular é a única que realmente, assim, né, todas as bactérias têm. A constituição é relativamente, né, semelhante ali, idêntica. Enfim. 17. Analise as funções celulares abaixo. Vamos ter aqui, né, adição de carboidratos à proteína. Ok, isso aqui pode ser o retículo endoplasmático, né, rugoso. Síntese de proteínas lisossomais, também retículo endoplasmático. Adição de carboidratos aos lipídios, isso aqui tá mais para Golgi. Síntese de proteínas de membrana, retículo. Formação de glicolipídios, também colocaria ele no complexo de Golgi. São funções conduzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, eu diria que A1, A2, A4, 1, 2 e 4. Portanto, letra D, né? 1, 2 e 4. 18. Qual das seguintes afirmativas é verdadeira sobre o mecanismo de abertura dos estômatos? De um estômato, né? Letra B, concentração mais alta de potássio diminui. Concentrações mais altas de potássio diminuem o potencial hídrico da célula guarda. Isso aqui está correto. Estudar mecanismos, fisiologia vegetal de uma maneira geral, né, anatomia vegetal, são assuntos importantes, pode ser cobrado assim num nível bem específico, então é bom estar atento a essas relações, não estudar apenas a questão da botânica geral, né, mas também dar uma entrada ali na anatomia vegetal, fisiologia vegetal, hormônios vegetais, estruturas, né, resposta a determinadas variações ambientais, por exemplo, plantas que habitam ambientes xéricos, né, ambientes que têm baixa disponibilidade hídrica, plantas que habitam ambientes que têm alta disponibilidade hídrica, como é que elas variam, né, o metabolismo, a fisiologia, a fotossíntese, tudo isso é muito importante. Questão 19, no eucalipto, aqui ela vai falar, aqui já é mais uma pegada anatomia vegetal, ela vai falar sobre uma pessoa que colocou um prego no tronco de uma árvore ainda pequena, quando ela tinha 5 metros, e depois essa árvore cresceu, atingiu 10 metros, e ela quer saber o que aconteceu com esses pregos que essa pessoa colocou no tronco da árvore, tanto em relação à altura, no nível do chão, né, quanto também na distância um do outro, porque foi colocado um prego de um lado e o outro do outro, né. A pessoa deve imaginar, né, o crescimento de uma árvore, o crescimento do tronco. Enfim, existe alguma mudança na altura acima do chão e na distância entre os dois pregos? Não houve alteração, né? Na relação da altura. Letra B aqui, a altura dos pregos acima do chão permaneceu inalterada, pois o crescimento primário ocorre na ponta do caule. Isso aqui está correto. Mas repara que a letra C coloca a distância entre os dois pregos vai aumentar devido à atividade do câmbio vascular. Conforme os tecidos, né, de condução, especificamente o xilema secundário, floema secundário também, né, que aumentam o diâmetro do tronco. Conforme esses tecidos se desenvolvem, o tronco vai ficando mais grosso e, portanto, a distância entre os pregos aumentaria. Portanto, tem duas alternativas corretas aqui. Letra E, tanto B como a C são verdadeiras. Correto, letra E está correta. Então imagina aqui, se você colocou um preguinho aqui onde eu estou apontando, né? Essa árvore ela vai crescer, né? Ela vai aumentar em altura, mas o que está crescendo são as partes aqui, né? As gemas apicais na ponta dos galhos, dos ramos e do próprio tronco, né? Essa parte aqui do tronco, ela não vai mais aumentar em altura. Essa parte aqui, ela vai ficar nessa altura aqui exatamente. Então, se você colocar um prego aqui, ela vai permanecer aqui quando a árvore estiver maior. Agora, repara como é que o tronco, né, durante o desenvolvimento da árvore, como é que ele vai engrossando, né? Qualquer pessoa que já viu uma árvore crescer percebe isso, né? O tronco engrossa porque a atividade do câmbio vascular, né, os tecidos de condução, aumentando ali a espessura do tronco. 20. Num estudo eletroforético da variação enzimática de uma espécie de Dasypus, que é o tatu, né? Você é uma população de 60 indivíduos, você encontra 31 indivíduos homozigotos dominantes, vamos chamar assim, né? A1 a 1,
24 indivíduos heterozigotos A1, A2 e 5 indivíduos A2, A2. Quais são as frequências dos alelos A1 e A2? Aqui achar a frequência alélica, né, dentro de uma população que foi dada de 60 indivíduos. Vamos ver como é que a gente calcula isso. Então aqui, ó, temos um N de 60 indivíduos na população, né, uma população de 60 indivíduos. Primeiro a gente calcula a frequência genotípica, que é a proporção de cada genótipo na população. Então, por exemplo, o genótipo A1, que é o homozigoto dominante, faz 31, porque eram 31 indivíduos, né, dividido por 60, que é o total da população, dá 0,516666. Esse número aqui você arredonda, né? Coloca arredonda para cima, 0,156 daria 50, mais ou menos 52%, tá? Isso aqui é um arredondamento, então assim, não tem problema, vai ficar na mesma faixa ali. Heterozigotos A1, A2, qual é a frequência do genótipo heterozigoto na população? 24 indivíduos dividido por 60, né, que é o total. 0,4, 40%. A2, A2 eram 5 indivíduos de 60, portanto 0,083, mais ou menos 8%. Isso aqui é a frequência genotípica. A partir dela, a gente pode fazer a frequência alélica. Para calcular a frequência alélica, a gente pega a frequência genotípica, a gente escolhe, por exemplo, os genótipos homozigotos. Por exemplo, o homozigoto dominante tem 2 cópias do alelo A1, né, que é o alelo que a gente está tratando aqui como sendo dominante. Então, esse 0,51, que é a frequência genotípica desse alelo, desse genótipo, né, que contém 2 cópias desse alelo, a gente pode imaginar 0,51 como sendo A1 ao quadrado, né, porque são 2 A1s aqui. Então, A1, sem ser ao quadrado, né, A1 individualmente, o alelo, seria a raiz quadrada de 0,51. Porque 0,51 é como se fosse A1 ao quadrado. Então a gente faz raiz quadrada de 0,51, vai dar 0,71. Lembrando, arredondem todos esses números aqui que eu estou colocando inteiro. Eu coloquei inteiro só para mostrar mesmo a conta feita, né? Mas vocês devem arredondar. Então, raiz quadrada de 0,51 dá 0,71. Essa é a frequência alélica do alelo A1 na população. Para o A2 a gente faz a mesma coisa. Agora a gente pega o recessivo, né? O homozigoto recessivo. Faz a raiz quadrada do total dele, 0,08. E chegamos aqui a 0,28, arredonda dá mais ou menos 0,29. Essa é a frequência alélica do alelo A2 na população. Então, das alternativas aqui, a que mais se aproximou foi a A, né? A A1, 0,72, A2, 0,28. Tá certinho. 21. Qual das afirmativas abaixo não é verdadeira sobre herança recessiva ligada ao X? Herança recessiva ligada ao X. Uma mulher precisaria de duas cópias do X afetado para expressar a característica, o homem apenas um. Então, quando a D coloca que afeta ambos os sexos, mas as fêmeas são mais afetadas, isso aqui está incorreto. As fêmeas, em geral, elas são menos afetadas por heranças recessivas ligadas ao X, porque elas precisam ter 2 cópias daquele alelo, né, nos 2 cromossomos X dela para expressar a característica. No homem é mais fácil, porque o homem só precisa de um X afetado, né? Provavelmente, assim, é mais provável que o homem pegue um X com essa característica e expresse a característica do que uma mulher que vai precisar de 2 cópias. 22. Você realizou um cruzamento entre moscas homozigóticas, enfim, características olhos púrpura e asas vestigiais, que a gente vai considerar aqui como sendo características recessivas, e cruzou moscas com essas características, portanto, recessivas, né, para essas características, com moscas selvagens, que a gente vai assumir que são homozigotas dominantes. Portanto, linhagens puras sendo cruzadas. Resultou ali na F1, onde todas as moscas têm o fenótipo selvagem. Mas a gente tem que entender aqui que elas são híbridas, elas são heterozigotas. Elas expressam o fenótipo selvagem porque o alelo dominante, né, vai dominar sobre o outro. Portanto, elas vão expressar a característica selvagem, mas elas são híbridas. Bom, na prole do cruzamento teste entre fêmeas da F1, que são heterozigotas, o cruzamento teste é você pegar um indivíduo qualquer e cruzar com um homozigoto recessivo. Então você pegou um heterozigoto aqui e cruzou com um homozigoto recessivo. E veio essa prole aqui. Analisem essa tabelinha aqui, né? As características do fenótipo com a prole. Deem uma olhada bem, pausa o vídeo aí, fica olhando para isso aqui. A questão é, qual é a distância gênica mapeada entre esses dois loci? A gente vai precisar dessas informações aqui para calcular isso. Eu vou ilustrar aqui da seguinte maneira. A geração parental, tem um BenTV alucinado aqui fazendo ninho perto da minha janela, eventualmente ele vai aparecer no vídeo. Bom, a geração parental a gente vai assumir que foram 2 indivíduos, assim, linhagens puras, né, sendo cruzados. Então, um indivíduo era homozigoto dominante, portanto, azão, azão, bezão, bezão, e ele só podia fazer gametas azão, pezão, certo? O outro, que também era uma linhagem pura, era homozigoto recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Portanto, o único gameta que esse indivíduo poderia produzir era azinho, bezinho. O cruzamento deles culminou aqui numa geração filial híbrida, heterozigota, que tinha herdou um cromossomo, né, azão, bezão, e um cromossomo azinho, bezinho. Portanto, ela poderia formar gametas azão, bezão e azinho, bezinho. Porém, ela também poderia formar por permutação, né, gametas misturados, azão, bezinho, azinho, bezão. A permuta iria acontecer, né, entre os cromossomos no ato da formação do gameta. Então, o azão se misturaria aqui com o bezinho e o azinho com o bezão.
E isso a gente pode usar a frequência das vezes que isso aconteceu numa população para determinar a distância, né, por exemplo, entre o gene A e o gene B, pela quantidade de vezes que eles se misturaram na formação dos gametas, que é a permutação, né? Repara que os gametas que esse cara aqui, que esse híbrido vai formar, os mais frequentes são os parentais. Ele vai formar mais vezes os gametas Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Porque não rolou nada aqui, são os gametas mesmo, os cromossomos que ele tem originalmente. A permutação que é menos frequente, portanto, os gametas permutantes vão ser menos frequentes, né? Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, você esperaria uma menor frequência deles na prole desse indivíduo aqui. Num cruzamento teste entre Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e um Azinho, Bzinho, né? Esse é o cruzamento teste. Você tem uma prole de 2.642 indivíduos, é o cálculo desse total aqui, né? Por isso que eu falei, analise bem a tabelinha. Onde você vai ter ali 1.193, né? Onde você consegue perceber que o híbrido produziu o gameta Azinho Bzinho, portanto, um gameta parental. 1129, ele produziu o gameta Azão Bzão, também um gameta parental. E como é que a gente faz para saber isso? É só olhar aqui, né? Olha aqui, 1193, olhos púrpuras e asas vestigiais. A prole era toda homozigota recessiva, então o gameta que ele fez é Azinho Bzinho, juntou com o Azinho Bzinho do outro, ponto final. Aqui é a mesma coisa, aqui esse 1129 era referente a asas normais e olhos normais. Todo homozigoto, todo dominante, né? Então, assim, como o outro era recessivo, juntou um dominante dele com o recessivo do outro, o dominante dominou, portanto, o fenótipo foi selvagem. E eventualmente você vai perceber ali que teve algumas modificações. Por exemplo, olhos púrpuras com asas normais. Pô, teve alguma mudança aqui, né? Olhos normais com asas vestigiais também teve uma variação ali. Então houve permutação e a gente pode identificar que ele formou um gameta azão bezinho ou e no outro um gameta azinho bezão. Ok, a distância entre esses loci pode ser calculada pela soma das frequências da permuta. Então, quantas vezes, né, no total aqui, houve permuta na formação dos gametas dele? Você faz primeira frequência, né, 161 dividido por 2.642, que é o total. Chegou ali a 0,06, mesma coisa, arredondem isso aqui. Mais ou menos 6%, tá? Isso aqui para esse permutante aqui, né, do azão bezinho. O azinho bezão foi 159, dividido também pelo total, dá 0,06, também mais ou menos 6%. Os dois foram mais ou menos 6%. Você soma isso. Você pega o 6% desse aqui com o 6% desse aqui e soma dá 0,121. Tá? Isso aqui é mais ou menos 12,1, que a gente vai chamar de morganídeos, ou unidades de recombinação. Portanto, 12,1 unidades de recombinação ou morganídeos, como estava aqui na letra A. 23. Uma molécula de DNA possui 160 pares de bases, presta atenção nisso aqui, pares de bases, e 20% de nucleotídeos de adenina. Ó a pegadinha aqui, ó. O número de citosinas, que é um nucleotídeo, né, presente na molécula será de... Como é que se calcula isso? Repara que a questão ela tinha uma pegadinha lá, né? Ela falava de 160 pares de bases. Mas 160 pares de bases são o quê? 320 bases, né? Então, quando você vai calcular nucleotídeos individuais, você tem que considerar o número de bases e não de pares de bases. Por isso que quando você faz 20% de adenina, você vai fazer 0,2 vezes 320, o número de bases, não de pares de bases, que dá 64. Você tem 64 adeninas. O número de timinas é igual ao de adeninas, portanto você tem também 64 timinas, certo? Juntando adeninas com timinas dá 128 bases. Para saber citosinas e guaninas, você pega o total de bases, 320, e diminui esse total aqui de timinas e adeninas, né? O resto complementar vai ser citosinas e guaninas. Portanto, 320 menos 128, 192. Portanto, 192 bases que compreendem citosinas e guaninas. Divide por 2 para você saber uma ou outra. Por exemplo, a quantidade de C mais G é 192. C é igual a 192 dividido por 2, que é 96 bases, né? O G é a mesma coisa. Então, 96 bases de citosina. Fico olhando para isso aqui até fazer sentido porque é bem simples. Portanto, letra A, 96 nucleotídeos de citosina. 24. Amplificação em vivo de DNA genômico requer... Tem que tomar cuidado com isso aqui porque a pessoa, quando pensa em amplificação de DNA, vai logo pensando em PCR, né? Mas PCR é in vitro, aqui a gente está falando em vivo. É aquela coisa lá da clonagem do DNA, né? DNA recombinante, utilizando bactérias para, enfim, amplificar, né? Um DNA utilizando bactérias, um modelo vivo. A gente vai precisar de DNA polimerase? Não, a gente não vai polimerizar DNA, a gente vai pegar um DNA que a gente já construiu, né? E vamos inserir ele numa bactéria, num plasmídio de uma bactéria que também já existe. Não vai ter polimerização de DNA. Endonuclease de restrição? Precisa para poder cortar o plasmídio. Sonda? Não. DNA ligase para ligar, sim, as fitas de DNA. Um hospedeiro precisa. DNA doador, sem dúvida. Metilases, proteases, um vetor precisa, né? E TAC polimerase não precisa. Repara que a TAC polimerase lá da PCR, né, foi colocado aqui para confundir mesmo. Portanto, eu acho que 2, né? 2, 4, 5, 6 e 9. Letra B, 2, 4, 5, 6 e 9. Isso mesmo. 25. Um laboratório de biologia molecular.
a sequência de aminoácidos de uma proteína intestinal de tatu foi parcialmente determinada. As moléculas de RNA transportador usadas têm os seguintes anticódons. Então, isso aqui são anticódons individuais de RNAs transportadores lá, né, naquele experimento ali. Marque a sequência de nucleotídeos do DNA complementar à cadeia, aqui tinha crase também, à cadeia de DNA que codifica a proteína intestinal do tatu. Então a gente tinha RNAs transportadores, ela quer saber a cadeia do DNA complementar à cadeia que levou à formação do RNA mensageiro, que foi lido por esses RNAs transportadores. Super complicado, né? Vou ilustrar aqui. Aqui, ó, eles deram pra gente os RNAs transportadores. Eu unifiquei eles aqui numa molécula só, mas entendo que cada um desses aqui, cada um desses códons, anticódons na verdade, né, eram moléculas individuais. Coloquei assim, junto só pra simplificar mesmo. Eles vão ler um RNA mensageiro, certo? Que tem que ser complementar a ele. Que foi transcrito a partir de um DNA molde, que tinha um DNA complementar. A questão queria saber esse DNA complementar aqui, a parte complementar da fita do DNA, né, que tinha esse molde, que a partir dele foi transcrito esse RNA mensageiro, que foi lido por esses RNAs transportadores. Né? Olha quantas vezes a pessoa tinha que retroceder, né, regredir, construindo ali os pareamentos das bases, né, tomando cuidado aqui com os RNAs tendo uracilas e os DNAs tendo timinas, né. Então, basicamente, essa que era a dificuldade da questão, né, era a pessoa realmente conseguir se organizar para fazer esses pareamentos, vindo até a fita complementar do DNA. Então aqui, salvo engano, era a letra B, né? Confiram aí depois para ver se era. 26. O volume de sangue bombeado por cada ventrículo durante o seu batimento é conhecido como volume sistólico. Se ele for multiplicado pelo número de batidas, seu produto será chamado de débito cardíaco. Então tá aqui a fórmula do débito cardíaco, né? Volume sistólico vezes multiplicado pela frequência cardíaca. Qual o débito cardíaco de uma pessoa adulta em repouso que possui 72 batimentos cardíacos por minuto e bombeia 70 ml de sangue em cada contração? Repara que as alternativas aqui foram dadas em litro, né? Portanto, a gente pega esse 70 ml aqui e transforma ele em litro, dá, se eu não me engano, 0,07. Multiplica esse 0,07 por 72 batimentos por minuto, dá algo em torno ali de 5 litros por minuto, né? Tem que fazer essa conversão e depois fazer a multiplicação. O diagrama seguinte corresponde a uma teia trófica, então é uma coisa bem mais complicada do que uma mera cadeia alimentar, né? É uma teia trófica, em que o tatu está presente. Os números representam outras espécies. Bom, basicamente isso aqui é uma teia trófica, né? E como é que a gente lê isso aqui? Aqui embaixo, né, essas setas elas estão indicando o seguinte, para onde que a energia está indo. Então a energia está indo de 5 para 8, de 13 para 12 para o tatu, 14 para o tatu, 9 para... Repara aqui, 5, 13, 14 e 9 não estão recebendo energia de ninguém. Elas estão, a gente infere aqui, pegando energia do Sol, né? Ou de algum outro componente químico, né? A quimiossíntese também existe, mas basicamente a gente está pensando aqui em fotossíntese, né? Ela está produzindo energia, e essa energia está sendo transferida para outros níveis tróficos através da cadeia alimentar. E tudo isso junto forma essa teia trófica aqui que é super complexa. A gente pode considerar aqui a posição do tatu de diversas formas. O tatu ele pode consumir um organismo produtor, como por exemplo o 13, então ele é um herbívoro. Mas ele também pode consumir o organismo 2, que já consumiu o organismo 1. Portanto, a gente pode inferir que o 2 é um herbívoro, né? E o tatu, comendo ele, é um carnívoro. Então o tatu tanto pode ser um carnívoro, um herbívoro, quanto um carnívoro. Logo, a 27, a espécie de tatu é onívoro. Ele pode comer tanto produtores como consumidores primários. E ele está colocado aqui numa posição onde ele pode ser consumidor primário, consumidor secundário e até mesmo em alguns momentos consumidor ali terciário. Se você pensar aqui que ele comeu 11, que já tinha comido 3, que comeu 9, né, ele está aqui numa posição bem já bem elevada, né, no nível trófico. Um exemplo de cadeia alimentar longa seria, você pode brincar da forma como você quiser aqui, né, tem várias diferentes formas que você poderia construir uma cadeia alimentar aqui, por exemplo, o 1 comeu 4, que comeu 10, que comeu tatu, que comeu 3, que comeu 12, sabe? Você pode fazer essas brincadeiras, mas eventualmente você ia ter que olhar aqui as alternativas, né, e ver qual delas existe, né? Aqui, se eu não me engano, é a letra D, né? 13, 2, tatu, 4, vamos ver aqui. 13 pro 2, tatu, 4, 1. Sim. Então isso aqui existe, é uma cadeia longa, né? Portanto, resolveria a questão. Questões 29 e 30. Questão 29 está aqui. Observe os seguintes diagramas de embriões de invertebrados ilustrando as características do plano do corpo. Então nós temos aqui nesse quadro cortes longitudinais e transversais do que a gente supõe que são diferentes filos de animais, né? Invertebrados. A gente tem aqui grupo 1, grupo 2, 3, 4 e 5. O grupo 1 seria dipoblástico, sem celoma, aparelho digestório incompleto ou cego, sem segmentação. O grupo 2, ele é tripoblástico. Vamos ver aqui. Ele é dipoblástico, tripoblástico, sem celoma, aparelho digestório incompleto. Ficou um pouco confuso isso aqui, né? 2 aqui. Porque assim, eu meio que olhando aqui, eu já sei qual que é a resposta.
Mas a forma como o quadro foi montado ficou, assim, um pouco vago, né? É o seguinte. O 1 aqui, dipoblástico, sem celoma, aparelho digestório incompleto ou cego, sem segmentação, ele é um quinidário, tá? Vamos assumir isso. Portanto, seguindo a lógica da evolução, o 2 seria plateuminto, né? Só que o plateuminto ele é tripoblástico, ele não é dipoblástico, então eu achei que a montagem aqui ficou um pouco confusa, mas tudo bem. Vou assumir aqui que eles quiseram dizer que ele é tripoblástico também, mas esse traço aqui não poderia estar aqui. Então, o 2 seria plateuminto, ainda acelomado, aparelho digestório incompleto, sem segmentação, tudo perfeito, menos essa questão aqui do tripoblástico, né? Que ele é tripoblástico. 3, a gente assume que seria um nemátoda, né? Já é tripoblástico, pseudocelomado, aqui é que tá importante, ó. Pseudocelomado, apenas os nematódios, né? Portanto, um nematódio, aparelho digestório completo, sem segmentação, beleza. E 4, tripoblásticos, celomados verdadeiros, aparelho digestório completo, com segmentação. Aqui já são os anelídeos e os artrópodes, né? A posição provavelmente é artrópoda e anélida. Então eu diria que é a letra B, quinidária, platyrreuminta, né? Nemátoda, artrópoda e anélida. ênfase apenas no que eu acho que esse quadro aqui ficou um pouco confuso, mas eu acho que de certa forma não atrapalha muito. Pode confundir alguém, mas não atrapalha muito a resolução da questão. Desde que a pessoa entenda, né, que aqui houve. Enfim. Questão 30. Outra característica importante no desenvolvimento embrionário consiste no destino do blastóporo. No que diz respeito a essa característica, marque a alternativa abaixo que contém animal com destino do blastóporo diferente. Então tem 4 que a gente assume que são iguais, né, o destino do blastóporo é o mesmo, e um deles vai ser diferentão. Qual seria ele? Bom, a gente tem aqui um equinodermo, né, ouriço do mar, que é um deuterostômio. Temos lombriga, que é protostômio. Gafanhoto, um artrópode, protostômio. Caramujo, molusco, protostômio. Planária, que é um plateuminto, é um verme chato, né? É um protostômio também. Portanto, o único deuterostômio aqui era o ouriço do mar, que é um equinodermo. Então, ele que era o diferentão. No desenvolvimento embrionário, né, dos diferentes grupos, nós temos dois padrões, o protostômio e o deuterostômio. Aqui a gente tem o padrão de desenvolvimento embrionário é aquele, né? Mórula, blástula, etc. Quando chega na blástula, né, forma-se aqui um blastóporo. Esse blastóporo é uma invaginação que acontece ali, né, na estrutura da blástula. E essa invaginação, em alguns grupos, ela vai, esse poro, né, que surge, esse blastóporo, ele vai determinar nesses grupos a formação da boca e em outros a formação do ânus. Os protostômios, por exemplo, moluscos, anelídeos, artrópodes, o blastóporo vai formar a boca. Os deuterostômios, como equinodermos e cordados, são os únicos dois grupos mesmo que são deuterostômios, equinodermos e cordados. O blastóporo vai formar o ânus, certo? Então, basicamente, essa que é a lógica aqui daquela questão. Então, ficamos por aqui. Uma prova curta, né? 30 questões só, mas vê como é que ela foi trabalhosinha, né? Muitos temas, assim, né? Que exigiu bastante elaboração aqui. Tivemos bastante questão de genética, fisiologia, ecologia e, enfim. No próximo vídeo, nós vamos, então, fazer alguns comentários breves sobre as questões do caderno 1 da segunda fase da terceira edição da Olimpíada Brasileira de Biologia. Até lá!